Amém. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que já reina em nossos corações, continue sendo abundante, né? Todos os dias da nossa vida. É uma alegria, é uma honra, um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor. Mas também uma responsabilidade, é com temor e tremor que nós subimos a este lugar para abrir a palavra e compartilhar com a igreja, né? Representando aqui, né, a terceira idade da igreja, como o pastor Denilson falou, nesse ministério que Deus tem nos chamado para trabalhar, ao qual eu amo, trabalhar com a terceira idade. E já me incluo nela também. E Deus nos chamou, e quando Ele nos chama, nós precisamos dizer, eis-me aqui para o Senhor. Quando o pastor falou, né, que essa ela fugiu, aí eu olhei para a Adriana que estava ali e falei, não pode fugir, não tem como fugir, né? Para onde fugirei? Aonde eu correrei da face do Senhor, não é verdade? Então, que você diga sempre, eis-me aqui para o seu Senhor. Aquele que te criou, aquele que se deu a sua vida, tornou seu Salvador, que cumpriu a missão que o Pai preparou para ele. Mas ele também como homem, como sendo homem também, ele poderia, em algum momento, se ele não vivesse uma vida de oração, se ele não vivesse no secreto com seu Pai, ele poderia dizer, como ele fez a oração no Getsêmani, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então ele se submeteu. Então ele já deixa esse grande exemplo para nós. Amém? Nessa semana de oração, que tem sido bênção, eu queria falar com todos vocês. Quem não esteve aqui dia nenhum, que está sendo a sua primeira vez, levanta a mão. Sua primeira vez, né, da semana de oração. Poucas pessoas, a maioria já veio algum dia, né? Eu estive aqui também, só não estive ontem. Precisei descansar e fui numa missão também visitar um tio, um idoso também de 95 anos, meu tio. E lá em Teresópolis, eu descansei para hoje, pela manhã, estar aqui. Peço perdão à juventude, né, Stephanie, que ia estar pregando. Mas tive que abrir mão do sábado. Mas estivemos aqui e o tema da nossa semana de oração, eu gostaria que nós vamos falar todos juntos. Está ali, né, chamados para o secreto, um lugar de milagres. Vamos declarar todos juntos? Chamados para o secreto, um lugar de milagres. Então, só com esse tema, nós já aprendemos que o lugar de milagres é no... Lugar de milagre é no secreto. As pessoas querem buscar milagres em locais onde tem pastores renomados, pessoas, pregadores, amém? São homens de Deus, né? Para orar pela nossa vida também. Mas eu quero te dizer nesta manhã, que no seu secreto, onde está você e Deus, é o lugar de milagre. As suas mãos que o Senhor criou, diz a palavra que são para abençoar. Eu já orei pelo meu filho, eu passava a mão sobre os rins dele e dizia, Senhor, as minhas mãos têm a unção de cura para curar os rins do meu filho e fazer com que esse tumor, essa coisa que está aqui, esse corpo estranho, Senhor, ele desapareça. E Deus agiu poderosamente na vida do meu filho primogênito, querido. E foi lá no meu secreto, ele chegava do trabalho com dor ainda, no início, na primeira semana. E ele vinha, e eu falava, senta aqui, meu filho. Ele sentava, deitava a cabecinha no meu colo, e eu ia sobre os rins dele. E eu falava assim com Deus, ali, como uma oração silenciosa, como a Karine pregou quinta-feira. E eu falava com Deus, porque eu cria no Deus de milagre, que faz o milagre como um homem de Deus, renomado que seja, ore pela sua vida, mas faz o milagre também, quando você ora pela sua vida, sua casa, por alguém que está enfermo, no seu secreto, você e Deus, ou quando você ora por alguém. Amém? Então nós já aprendemos com esse título, que no secreto é um lugar de milagres.
Amém? Mas o tema da palavra de hoje, né? Cada dia teve um subtítulo, é o secreto de Jesus, ele se retirava para orar. Vamos repetir todos juntos? O secreto de Jesus, ele se retirava para orar. Vamos repetir? Se retirava para orar. Então isso já nos ensina muito também. Jesus, ele valorizava o secreto com o Pai. Ele sendo Deus, ele valorizava o secreto. Imagine nós, seres humanos carnais, pecadores, que vivemos no corpo humano. Jesus também viveu num corpo humano. Mas ele era humano, mas ele também era Deus. Mas ele, como humano, ele também tinha o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Mas ele escolheu obedecer o Pai, estar no secreto com o Pai, se submeter à vontade do Pai. E glória a Deus por isso, né? Por isso nós estamos aqui hoje. Amém? Então imagine nós. Gostaria que o irmão Alex colocasse lá para mim Marcos 1:35. Nós vamos dar um passeio na Bíblia, tá bom? E ele colocando ali na versão RA, eu deixei minha Bíblia toda marcadinha aqui, tá vendo? As orelhinhas, para a gente abrir. Mas para ganhar tempo, nós vamos estar lendo ali rapidamente esses versículos. Então, ele como Deus, como Jesus, ele valorizava o secreto e ele se retirava para orar. Então diz a palavra de Deus, tendo se levantado, alta madrugada. Vamos ler todos juntos? Para ficar, né, em alta voz, para a gente, essa palavra ficar bem culcada mesmo, guardada em nosso coração. Tendo se levantado, alta madrugada, não estou ouvindo vocês, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Novamente, tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali ele orava. Jesus caminhava, né, naquela época, naquele tempo, tinha muitos lugares afastados e deserto e ali ele orava. Coloque também Lucas 5,16. Jesus sempre se retirava para orar, quando nós já repetimos essa frase. Então em Lucas 5,16 diz, vamos falar todos juntos? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Quer dizer, lugares solitários, sozinho, né? Longe da multidão. Porque onde Jesus estava a multidão, não é verdade? Mas ele ia para um lugarzinho. Ele procurava um lugarzinho para ele estar em secreto e falar com o Pai, não é verdade? Então precisamos estar atento que ele era Jesus, mas em todo tempo ele se retirava para orar. Deixa eu molhar aqui um pouquinho a boca. Porque está seca o tempo todo, né? Faz parte, a perna treme, a boca fica seca, mas é assim mesmo. Jesus estava sempre ligado ao Pai, em todo o tempo. Em todo o tempo. Ele era Jesus, ele era também Deus, 100% Deus, mas em todo o tempo ele estava ligado com o Pai, né? Essa conexão, eu gosto muito. Hoje, né, a gente usa muito a palavra ligado, mais antigo. Hoje a gente fala conectado, né? Então, ouvindo mais essa palavra do jovem, ele tinha essa conexão. Ele estava sempre conectado com o Pai, ligado com o Pai em todo o tempo. Agora nós vamos para a oração muito importante que tem na Bíblia. A oração sacerdotal de Jesus. Está em João. Gostaria que o irmãozinho Alex colocasse ali para mim. João 17. Essa eu vou abrir. João 17. Nós vamos ler, não todo o texto, mas eu queria te incentivar. Aí em casa você está lendo toda essa oração sacerdotal de Jesus, porque ela é uma oração muito importante, muito mesmo, muito importante. É uma oração poderosa, né, que Jesus fez. Nessa oração,
Ele orou ao Pai, ele orou por ele orou pelos seus discípulos e ele orou por nós também. Olha que coisa maravilhosa. Jesus lá atrás, naquele tempo, já orando por nós, orando por mim e por você, por aqueles que ainda iriam vir, não é verdade? Ele já estava se preocupando conosco, aleluias. Isso é muito lindo, né? Então em João 17 nós vamos ler o versículo 1, que é a oração, na minha versão está como título a oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Vamos ler o 2 também. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Né? Que era ele, Jesus Cristo, a quem ele tinha enviado. Vamos lá para o 9. Mas em casa vocês deixam marcadinho e leiam toda essa oração. E no 9 diz assim: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, ele aqui orando pelos seus discípulos. É por ele que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aleluias. E no 10 fala: todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus aqui já orando pelos seus discípulos. Né? Nós vemos no capítulo anterior, no 16, que ele aqui, né, João, transmite a palavra do Senhor, escreveu, ele falou da missão do Consolador, que ele precisava ir para que o Consolador viesse. Ele falou sobre o Espírito Santo, o Consolador, e ele sabia que estava chegando a hora. Depois ele teve palavras de despedida no versículo 25 do capítulo 16, né? Até o final do capítulo 16, se despedindo dos seus discípulos. E no 17 ele faz essa oração ao Pai, que ele fala... Ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada agora. Então ele falou: glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Essa conexão, queridos, era muito linda de Jesus com o Pai, que deixa esse exemplo para nós, como nós precisamos também pedir ao Senhor ter essa conexão, para que nós possamos glorificar o nome dEle. Ele glorifica em nós, nós recebemos, né? E depois o nome dele é glorificado através da nossa vida, através de nós. Isso é muito lindo. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar no secreto com o nosso Pai, orando como Jesus orava e falava com o Pai. Amém, igreja? Amém, glórias a Deus. Depois do 9, vamos ver o 20, né? Eu li até o 10 também. Vamos ver o versículo 20, que diz assim: não rogo somente por estes, aqui Jesus já orava por nós, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então ele já estava orando por nós, para que nós dessemos continuidade, né? Para que o mundo depois visse Deus em nós, através de nós, da nossa vida, queridos. E esse é o chamado que o Senhor tem para mim e para você. Nessa semana de oração, organizada por esse ministério dos GV6, com a nossa nova coordenação que temos, né? Que o Senhor levantou para abençoar a igreja, né? Nós temos aprendido sobre isso, grupo de vida. O que é grupo de vida? GVC, grupo de vida em crescimento, é para você fazer parte, né? E você aprender na sua caminhada cada dia mais a orar, a estar conectado com o Pai, que nós precisamos desse secreto. Sabe, queridos, não é Jesus, é nós seres humanos, carnais, que precisamos estar nesse secreto. E nessa semana nós temos aprendido sobre isso. Ele nos chama para o secreto com Ele. Ele chama a mim e chama você. Para todos os dias da nossa vida, nós temos um tempinho de estar no secreto com o Pai.
e falar com Ele, para a gente dar continuidade a esse ID de Jesus. Então faça parte de um grupo de vida. Você vai ter crescimento espiritual. Você vai ter irmãos, vai ter uma família ali que você vai falar mais de perto, que vai orar com você, vai orar por você. Às vezes você vai dizer o motivo, outras vezes você não vai querer, tudo bem, não tem problema. Mas você vai ter alguém de perto, um irmão, uma irmã, de perto de você, para te ajudar na sua caminhada, para orar junto com você. Amém? Isso é grupo de vida, é família, é pequenos grupos, não é verdade? Aqui no nosso grupo da terceira idade é grande. Nós fazemos uma vez por mês uma roda de conversa, como uma terapia também da conversa, né? Rodas, células menores. Porque aqui nós preservamos, conservamos o GVC, que é a nossa essência, onde tudo começou. Mas aqui também já é uma tarde de convivência com a terceira idade. Mas o GVC está em primeiro lugar aqui, né? Primeiro nós oramos ao Senhor, adoramos, buscamos, compartilhamos palavra. Então faça parte desse trabalho, desse ministério. Você vai ver como a sua vida vai começar a mudar. A sua caminhada, você vai crescer espiritualmente. Então Jesus orou ao Pai por ele, né, que estava chegando a hora, por seus discípulos, e orou por nós também. Vamos dizer todos juntos? Orou por mim também. Isso é maravilhoso, não é? E saindo agora um pouquinho dessa parte que nós enfatizamos bastante, que Jesus orava, não é verdade? Ele se retirava para orar, ele tinha o seu secreto. Eu quero falar também de um lugar secreto, já pode colocar ali no multimídia para mim, né? O nosso primeiro lugar secreto, um lugar que está dentro de nós, que se chama coração. Vamos repetir todos juntos? Coração, lugar secreto. É secreto ou não é o coração? Só Deus, né? Penetra na nossa mente e no nosso coração. Amém? Então, às vezes, quando a gente quer guardar alguma coisa, a gente até ri, brinca, fala, não, tá guardadinho aqui, né? Dentro do meu coração, só eu e Deus, não é verdade? Acho que em algum momento da sua vida você já brincou, assim, já falou, né? Mas, às vezes, em brincadeira para a pessoa, mas falando uma grande verdade. Coração é o lugar secreto que está dentro de nós. Jeremias 29, 12 e 13. Pode colocar para mim, por favor, que nós já vamos estar lendo ali. Eu já li até esse versículo aqui quarta-feira, no início do culto. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vamos falar todos juntos? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Palavras de Jesus, através do profeta Jeremias. Coloca o 13, por favor. Vamos ler todos juntos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos repetir esse? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, coração é onde tudo começa. Pensamentos, eles são rotativos, amém? O momento que você está pensando uma coisa, está pensando outra, né? A gente aprendeu aqui essa semana que a gente tem que dizer, Senhor, aquieta minha alma, né? Aquieta, Senhor, meu coração, a minha mente, Senhor, porque eu quero me conectar, eu quero descansar. A gente aprendeu isso aqui essa semana com a Karine. Eu quero ouvir a tua voz. Eu já falei contigo, eu já coloquei diante de ti, Senhor, a minha vida. Mas eu quero também te ouvir a tua voz. Então a mente, ela é assim, um turbilhão, né? Mas o coração, ele acaba sendo aonde, se nós não vigiarmos com os nossos pensamentos, né? E não dizer, não, Senhor, isso aqui não vem de ti. Repreende-se em nome de Jesus da minha mente. Corta e limpa, né? Pastor Haroldo falava assim, né? E eu lembro que, acho que foi pastor, já na época do pastor Renê, que nos ensinou isso, que era corta e limpa, né? A minha mente, Senhor, não vem de ti, para não deixar da sua mente e vir e se alojar no seu coração. Porque quando nós vamos remoendo os pensamentos ruins, algo, né,
que o inimigo joga como seta na nossa mente, no nosso pensamento, aquilo vai ficando no nosso coração. Aí é muito perigoso, né? Porque vai remoendo aquilo, vai guardando, e algo ruim já vai ficando dentro de você. E o Espírito Santo já vai se entristecendo, porque ele está vendo tudo isso, e ele está vendo: meu filho não está pedindo para que isso seja retirado dele, não é verdade? O Espírito Santo é como uma pessoa, né, invisível, mas como uma pessoa que está todo o tempo ao nosso lado, assim diz a palavra. E ele quer que nós já vigiemos, para que quando os pensamentos ruins vier, nós já repreendemos: não, Senhor, isso não vem de ti, isso não vem do teu trono, isso não é da tua palavra. E nós já repreendemos para que, né, a nossa mente seja limpa, e a gente já se ligue com o Pai e fique conectado com as coisas dele. Amém? Então, nós precisamos vigiar o nosso coração. Ali no 13, ele falou que... Coloca para mim novamente, Alex. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, ele conhece o seu secreto, o seu coração. Precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, numa entrega de corpo, alma, espírito ao Senhor. Coração, vamos repetir de novo: lugar secreto. E nós precisamos buscá-lo, vamos repetir, de todo o nosso coração. Amém? O primeiro lugar secreto, isso eu já falei, é o nosso coração. Provérbios 4, 23, pode colocar aí para mim, por favor, que é aquele também que já foi falado aqui essa semana. Aquilo sobre tudo que se deve guardar, guarda. Vamos ler todos juntos? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Fala as fontes, no plural. As fontes da vida. Então, por isso que precisamos vigiar o nosso coração. Amém? Guardar e vigiar o nosso coração. As nossas ações e atitudes vêm daquilo que está no nosso... Aonde? Coração. Aquilo que veio de ruim aqui, que você deixou vir e se alojar no seu coração, ele vai se transformar em ações, atitudes. É verdade? Se veio coisa boa, vai se tornar em atitudes boas. Coisas, né, que o Espírito Santo foi colocando. Você é um homem, uma mulher de Deus. Você tira um tempo, ora ao Senhor no seu secreto. Muitas das vezes vai ter dia que o secreto não vai ser o seu quarto, literalmente. Vai ser um outro lugar. Mas amém. O importante é que você esteja conectado, ligado com o Pai. Então sempre vai fluir coisas boas. E você vai ter boas atitudes. Mas se você deixou algum pensamento ruim, né, descer e se alojar no seu coração, você poderá ter atitudes ruins. Atitudes que não são boas. Ações ruins. Ações que não são boas. Que vão muitas das vezes desagradar ao Senhor totalmente. Desagradar pessoas e também desagradar o Senhor. E quantas vezes de nós acontece isso conosco, não é verdade? Comigo acontece. Pode acontecer com você também. Porque, como eu falei desde o início, nós somos carnais, seres humanos carnais. Então, muitas das vezes, um pensamento que a gente não vigiou, quando vê, a gente já falou, né? E às vezes saiu e você feriu alguém com aquilo que você falou naquele momento. Mas é importante que depois você reconheça e fale: ah, Senhor, me perdoa. Me dá paciência, me dá domínio próprio, Senhor. Me dá os frutos do Teu Espírito, Pai. Para que eu possa não falar mais, não errar mais, Senhor. Ser mansa na hora de falar, não é verdade? Eu peço isso muito ao Senhor, ser mansa, Senhor. Me ajuda, eu bato bastante nessa tecla, não é verdade? Muitas das vezes por causa do temperamento que nós temos, o DNA, né? O nosso temperamento como ser humano da nossa carne. Amém? Já falamos que precisamos guardar e vigiar o nosso coração por causa das nossas ações e atitudes. E o nosso coração, que é o nosso secreto, ele precisa ser de pertencer.
pertencer, aleluias, ao Senhor, porque só Ele conhece. Amém? Nós vimos isso no versículo 10. Só Ele conhece, aleluias. Só o Senhor conhece o meu coração e o seu coração. Amém, igreja? Posso ouvir um glória a Deus? Só o Senhor conhece. E glórias a Deus por isso, não é verdade? Que o inimigo das nossas almas, ele não tem poder de penetrar na nossa mente e no nosso coração. Só o nosso Deus. E o prazer dele é sempre nos abençoar. Aleluias. Voltando a falar do nosso secreto. Continuando, dizendo melhor. A falar do nosso secreto. O nosso secreto é você e Deus. Então coloca a mão no seu peito e você vai dizer, eu e Deus. Vamos repetir todos juntos? Eu e Deus. Amém? Eu e Deus. Em Mateus 6, né, que um versículo também que foi dito as quase todas as pregações desta semana. Pastor Denilson falou sobre ele também. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então a recompensa vem de quem? Dele. O milagre vem de quem? Dele. Aprendemos também já, né, desde o início, na segunda-feira com o pastor, né, que muitas das vezes esse lugar não vai ser literalmente o seu quarto. Não é verdade? Vai ser um momento a sós com Deus que você esteja. Às vezes dirigindo no seu carro. Já tive muitos momentos assim. Vindo lá da floresta, dirigindo sozinha, vindo para a igreja, com um carro bem antigo, bem barulhento, porque o cano de descarga dele precisava de manutenção, mas não tinha recurso para fazer. E fazia barulho, porque ele era um carro bem longo, era um Daewoo, né? Um carro coreano, que eu tinha assim, até um apego, um amor por ele. E fazia barulho, que às vezes eu ficava até com vergonha, constrangida. E eu orava e chorava ao Senhor no volante daquele carro, vindo para a igreja. Mas eu nunca deixei de vir, queridos, sozinha, caminhando, passando lutas e muitas lutas, dificuldades. Mas eu não deixei de vir para a casa do meu pai. Nunca deixei de estar conectada. E quando naquele dia, às vezes turbulento, mesmo que eu já tivesse orado em casa, eu vinha no volante daquele carro, sozinha falando com Deus. E Ele ouve as nossas orações, amém? Aleluias. Eu quero agradecer meu esposo por estar aqui comigo. Agradecer a ele também por fazer parte desse trabalho do GVC, me ajudando com a rota, não é verdade? Porque quando tudo começou, era só eu e o irmão Edson, né? Falou que meu irmão Edson é meu anjo de quatro rodas, desde o início. Até hoje ele continua abençoando o ministério e aos idosos, junto com o irmão Edalmo. E eu vinha, fazia rota, e era assim uma correria tão grande. Chegava lá na casa da irmã Neuza. Aí já era com o segundo carro de 2 portas, era um Apollo, um carro também comprido, né, assim grande. Quem conhece sabe, mas só tinha 2 portas. E tinha dificuldade de colocar as idosas para sentar atrás. E muitas das vezes eu tinha que dar mais voltas por causa disso. Pegar a que estavam com dificuldades para colocar no banco de trás. Para depois voltar naquele mesmo lugar que eu passei. Para pegar aquela idosa com dificuldade e sentar no banco da frente. E era toda essa luta. E hoje ele já vem, já me deixa aqui na esquina, eu já venho aqui para a igreja, já estou com a equipe aqui, já vou recebendo as pessoas que chegam e ele vai ali fazer a rota já no meu lugar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Ele ouve, queridos, as nossas orações. Nenhuma lágrima cai que o Senhor não recolha. Não é verdade? Quando nós estamos ligados com o Pai, conectados com Ele nesse secreto. Agradecer o meu filho também, o Alan, que está ali, né? Amém, glórias a Deus. Mas continuando, é no nosso quarto, é no nosso secreto. E aí eu quero falar de um personagem da Bíblia, que o Espírito Santo, né, começou a falar comigo. E eu, Senhor, o que eu vou falar?
além do personagem principal desta palavra, que é Jesus. Vamos repetir? Jesus. Porque Ele, nessa palavra, em tudo que nós temos aprendido aqui essa semana de oração, Ele é o nosso maior exemplo de oração, né? E se Ele orou, nós precisamos orar também. E aí o Espírito Santo foi me trazendo, falando comigo, e eu pensei em Daniel, que é o que literalmente vai para o quarto 3 vezes por dia, e ele abre as janelas, né, que dava para Jerusalém, e ele orava, um homem íntegro, um homem impecável. Diz a palavra, né, que as autoridades, os homens ficaram procurando, vigiando atrás dele para pegar uma coisinha que fosse uma falha de Daniel, e não conseguiu. Por isso induziram o rei a fazer um decreto, para que através daquele decreto, porque eles já sabiam da fidelidade de Daniel ao seu Deus, ele ia infligir aquele secreto, né? Ia infligir o rei com o decreto do rei. Mas aí, não é sobre Daniel, não é sobre Daniel. E eu fui pedindo ao Espírito Santo, né, remoendo comigo, anotava algumas coisas. E aí o Espírito Santo me fez lembrar de um homem que pertencia à linhagem de Abraão, não é verdade? Descendente de Abraão. Mas esse homem, ele fez algumas coisas que não agradou ao Senhor. Ele teve que fugir, foi para um lugar mais distante, não é verdade? Mas ele temia ao Deus do seu pai, o nosso Deus, né? E aí esse homem teve a sua Peniel. A igreja já sabe de quem eu estou falando, né? Porque esse homem, ele queria. Chegou um momento que ele ficou temoroso, porque ele ia ao encontro do seu irmão. Eles não se viam há muitos anos e ele precisava. Ele queria pedir perdão ao seu irmão, ele queria reconciliar com o seu irmão. Era a sua família, não é verdade? Mas ele fez algo com seu irmão que não agradou a Deus nem o seu irmão. Não é verdade? E assim somos nós. Quantas vezes nós também fazemos algo que não agradou a Deus, não agradamos alguém, nosso irmão, alguém dentro da nossa família, não é verdade? Mas ele sentiu esse desejo, ele queria o encontro do seu irmão. Aleluia. Então vamos dizer todos juntos: Peniel, o seu lugar secreto com Deus. Amém. Vamos, coloca para mim, por favor, o Alex, em Gênesis 32. E nós vamos ler o versículo, eu marquei o 29 e 30, né? Para a gente ganhar tempo. Sobre um pouquinho da história de Jacó. E Peniel significa a face de Deus. Porque ali na sua Peniel, ele viu Deus face a face, né? Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Gênesis 32, do 29 ao 30. A partir do 22, já começa a falar da história de Jacó. Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque, né? Mas eu vou ler até um pouquinho mais. Eu vou ler aqui o 23 em diante. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Pode colocar também, tá, Alex? Isso, obrigada. Fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. Vamos repetir essa frase? Ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Então a Bíblia fala que ele lutava com um homem, já estando sozinho, né? No secreto, só ele ali sozinho. E ele lutava com um homem. Vamos ler o 25. Até o romper, ficando ele só, lutava com o homem até o romper do dia. Vendo, 25, este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação. O homem tocou na articulação da coxa de Jacó.
Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Vamos falar todos juntos? Não te deixarei ir, se não me abençoares. Foram palavras de Jacó àquele homem. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Jacó perguntando àquele homem. Ele respondeu, o homem perguntando a Jacó. E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. O homem trocando o nome dele de Jacó para Israel. E disse mais, pois como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize-me, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? Jacó perguntando, né? Não, foi o homem perguntando. Respondeu-lhe, por que lhe perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Aquele homem, embora ele estivesse com Jacó numa forma humana, mas ele era Deus. Olha que coisa linda, queridos. Deus se tornou numa forma humana para falar com Jacó, para estar com Jacó. Amém? Jacó era filho abençoado de Deus. Assim como nós também somos filhos abençoados do nosso Pai. E ele falava, né? E ele lutava com aquele homem, não deixando ir. E ele falou, deixa-me ir, pois já está rompendo o dia. E ele falou, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. O lugar secreto de Jacó foi no Val de Jaboque, né? Jaboque era um ribeiro, era um rio que passava ali naquele lugar, né? Perto do Jordão, do Rio Jordão também. Mas ali era o Val de Jaboque. Ali Jacó foi transformado. E até o seu nome foi mudado. Aleluia. E depois do seu secreto, onde ele foi transformado, ele fala, aqui minha vida foi salva. Ele foi transformado ali, no seu secreto, o seu nome foi mudado. Mais à frente, no seu encontro com Esaú, aí houve perdão, houve choro, houve reconciliação com Esaú, seu irmão, que ele desejava tanto, amém? Então o que nós aprendemos com isso, igreja, que é através do nosso secreto com Deus, que vai haver transformação, vai haver choro da nossa parte, né? Porque quando uma coisa está doendo dentro de nós, é uma dor profunda sobre algo, alguma coisa, ou uma situação difícil, nós vamos chorar, derramar as nossas lágrimas assim, ali. Lá deles já foram de alegria, porque o seu irmão recebeu ele também com o coração já aberto, preparado por Deus. Porque Deus preparou tanto a Jacó, como preparou Esaú também. E eles se abraçaram. Esaú também não foi o seu encontro, dizendo, não, eu vou me vingar do meu irmão, não. Deus já tinha preparado também o seu coração. Porque Deus prepara todas as coisas, amém? Então eu aprendo. Pode aplaudir ao Senhor. É com Ele, é para Ele, igreja. Os seus aplausos não são para humanos, querido, é para o nosso Deus. Como gratidão a Ele por tudo que Ele é para nós. Aleluia. O que Ele já fez e o que Ele tem feito. Então houve perdão, houve choro, houve reconciliação com o seu irmão. Aleluia. Então eu aprendo que é no secreto. É quando nós estamos lá e nos derramamos para Deus. Muitas vezes você pode chegar no seu lugar secreto. O de Jacó, com certeza, ele falou outras vezes com Deus, né? Ali, colocando diante de Deus a vontade que ele tinha de ir ao encontro do seu irmão. Mas foi lá no Val de Jaboque. Não foi no quarto, não foi no escritório, não foi no seu cantinho que você separa da sua casa, na sua sala, né? Foi lá no Val de Jaboque. E apareceu aquele homem ali com ele.
em forma humana, mas era o Deus que estava ali com Jacó. E abençoou, mas deixou também uma marca em Jacó, uma marca física em Jacó. Não é verdade? Tocou na sua articulação da sua coxa e ele ficou manquejando da sua coxa. Mas Jacó, dali em diante, era um homem, era um novo homem, era Israel, era um homem transformado por Deus. Então eu aprendo com Jacó, com esse personagem. Mas voltando ao nosso protagonista dessa palavra, que é quem o protagonista dessa palavra é? Jesus, o nosso maior exemplo. Mais uma vez Jesus orou. Mateus 26, do 36 ao 46. E aqui Jesus o Evangelho de Mateus 26, do 36 ao 46. Esses 10 versículos, que é Jesus no Getsêmani, né? A minha Bíblia tem esse subtítulo. Conforme a versão, às vezes esse subtítulo é mudado, tá bom? Se a sua estiver diferente, não tem problema. E mais uma vez Jesus orou. Ele orou ao Pai. Aqui ele já estava no Getsêmani, né? Ele fez a oração sacerdotal ali. Ele já estava orando ao Pai que estava sendo chegada a hora. E agora, literalmente, Jesus já estava no Getsêmani, aquele jardim das oliveiras, lugar acostumado que ele ia muito com os discípulos e a multidão seguia, mas lugar que ele ia com seus discípulos para ensinar e também para orar. E ele, mais uma vez, ele orou. E esse texto, eu quero ler todo esse texto com vocês. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Vamos falar todos juntos? Enquanto eu vou ali orar, né? E levantando-se consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Isso já está falando de Jesus, tá? E a angustiar-se. Aí vem Jesus homem, né? Ficando triste, angustiado, porque ele sabia tudo que ele ia passar. E não era pouca coisa, né, igreja? Nós também, hoje nós já temos entendimento, já imaginamos toda a dor que Jesus sofreu por nós. A entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, quer dizer, saiu de perto dos 3 que estavam ali, né? Prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Oração de submissão ao Pai, que nós precisamos aprender todos os dias com Ele, com a sua palavra. Oração de submissão, não seja o que eu quero, mas aquilo que tu queres, aquilo que o Senhor direcionar para a nossa vida. Amém, igreja? E voltando, 40, para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ler todos juntos esse versículo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, diz a palavra, não é verdade? A carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, ele já mudou a oração, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais?
Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, literalmente, era o momento que Jesus ia ser beijado pelo discípulo traidor. E os soldados viriam para prendê-lo. Queridos, eu aprendi muito lendo e relendo esse texto, porque o que me chamou a atenção, cada vez que a gente lê, né, fica remoendo a palavra ali, Jesus naquele momento, né, Deus, naquele momento, permitiu que os discípulos dormissem. Os seus olhos estavam pesados, eles estavam cansados, os seus olhos, né, eles queriam, igual a gente quando está com muito sono e não consegue controlar. Porque Deus o Pai permitiu que naquele momento, Ele também fosse só Ele o Pai. Jesus, como homem, estando triste, estando angustiado, Ele falou, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele queria uma companhia, Ele queria alguém que fosse orar com Ele. Não é verdade? Alguém por perto, os discípulos que ele amava, homens de confiança, homens de fé, né, que estavam ali com eles, que caminhavam junto. E ele convidou, deixou outros um pouco mais longe, convidou aqueles 3, né, os mais chegados, para estar mais perto, orando, vigiando com ele. Mas eles não conseguiram, eles dormiram. Então, naquele momento, eu aprendi também que esse texto, que o Pai queria que fosse só Ele, Deus, ali. Embora Ele se afastou um pouquinho dos discípulos, mas Ele, como Jesus humano naquele momento, Ele queria aqueles 3 ali vigiando também e orando com Ele. E Ele falou, poxa, em nenhum momento vocês conseguem orar e vigiar comigo. Está chegando a hora, levantai-vos, né? Chegou a hora, o traidor se aproxima. E nós, no nosso momento, no nosso secreto com Deus, quantas vezes nós queremos só pedir oração, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Não que seja errado, queridos, precisamos sim pedir oração, trazer o nosso bilhetinho, trazer ali, pedir irmãos para estar orando. Alguns mais íntimos, como Jesus levou aqueles 3, e às vezes vão saber a causa que estão orando. Mas Jesus, Ele quer em primeiro lugar você e Ele no secreto. Os irmãos vão estar orando sim pela sua causa, mas Jesus te convida para esse secreto com Ele. Só você e Ele. Como Jesus ficou lá no Getsemane. Só Ele, Deus. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Depois Ele voltou e falou, Pai, se não é possível passar esse cálice, que eu tenha que beber, seja feita a sua vontade, não é verdade? Mas ele tinha orado para o Pai glorificar o nome dele nele, na oração sacerdotal, como nós já vimos. Amém? Então o Senhor nos convida a viver um secreto com Ele, a estar nesse secreto com Ele. Amém, igreja? E foi sobre isso nessa semana que nós aprendemos através da palavra de Deus sendo ministrada, através das orações, da palavra sendo ministrada. Foi lindamente falado por todas as pessoas que pregaram, né? Pastor Denilson abriu como pastor, mas a Karine, jovens aqui pregando, como Júnior, como Coutinho, e falou da importância desse secreto para nós, ministrando a palavra. Porque nessa igreja nós aprendemos a ser zelosos com a palavra. Amém? Então nós aprendemos sobre isso, a viver esse secreto no nosso dia a dia. Ele orou o Pai, ele orou sozinho. Amém? Jesus no Getsemane ficou angustiado, ficou triste, sabendo do seu sofrimento até a morte. Mas ele orou se submetendo ao Pai para ser feita a vontade do Pai. Jesus orou em todo o tempo. Falando agora do nosso personagem principal. Se retirava e ia para um lugar secreto falar com o Pai. E nós, sendo seres humanos carnais, pecadores, como eu falei lá no início. No versículo 41, o que João escreveu aqui para nós, palavras de Jesus, falando para os seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Então não somos super-homem nem super-mulheres. Não existe crente muito espiritual. Não, porque agora eu fui chamada para líder. Não, porque agora eu já estou orando lá na frente. Que agora eu faço isso ou aquilo. Ou eu fui consagrado a isso e aquilo. Não, queridos. Nós continuamos a ser homens e mulheres mortais, seres humanos, pecadores, que vivemos com o nosso espírito, sim, que a Bíblia fala que temos que viver em espírito, andar em espírito, mas temos a nossa carne. Que a própria palavra está dizendo. E foi Jesus quem disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E contra essa carne nós precisamos vigiar todo o tempo para não cair em tentação. E até Jesus, ele vigiava, orando, estando no secreto com o Pai. Jesus, e nós estamos fazendo como Jesus? É a pergunta que eu faço para a nossa reflexão. Ele é o nosso maior exemplo de oração. Vamos repetir todos juntos essa frase? Ele é o nosso maior exemplo de oração. Conclusão, queridos. Os músicos podem estar vindo para cá. É no secreto com Deus que somos perdoados, que somos transformados, somos tratados, somos curados, somos fortalecidos na fé. É no secreto que buscamos a santidade dele. É no secreto que nós somos avivados pelo Espírito Santo. E esse avivamento, ele gera em nós o desejo de nos doarmos mais para ele e para o seu reino. Aleluia. Jesus orava no secreto. E nós precisamos orar também. Vamos repetir junto essas duas frases. Jesus orava no secreto. E nós precisamos orar também. Porque ele é o nosso maior exemplo de oração. Aleluia. Então é no secreto que a cura, que a transformação, que a perdão, que o Espírito Santo nos fortalece, aviva a nossa fé, fortalece a nossa fé. E nós somos avivados pelo Espírito Santo de Deus. E esse avivamento, ele vai gerar em nós. Só coisas boas. Só coisas boas, igreja. Esse avivamento do Espírito, no nosso espírito, ele vai gerar em nós vontade, desejo de se doar para o Senhor cada vez mais e mais, de se doar pela casa dele, para o reino dele, de estar aqui na igreja, nas pequenas reuniões, nas orações, no grupo de vida, de estar no culto, queridos. É o avivamento que só o Espírito Santo de Deus traz. Amém? Aleluia, aleluia. Enquanto o ministério de louvor, os músicos vão estar cantando este louvor, que é o tema da nossa semana de oração. Eu quero te convidar, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, para vir aqui na frente. Você que ainda não esteve, você que já esteve essa semana, e aqui na frente você vai pedir esse avivamento do Espírito Santo no seu coração. Você vai dizer que quer ser convidado todos os dias para estar nesse lugar secreto com ele, como Jesus fazia.